Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Eu sou Daniel Pacheco, meu colega Thiago Seiler. Estamos aqui hoje para falar de um assunto fundamental e muito importante. Antes disso, meus amigos, a gente pede a gentileza aqui de vocês considerarem se inscrever no nosso canal. Não custa nada, não, é só apertar aqui nesse botãozinho, né, Thiago? Colocar o sininho ali, porque todas as semanas a gente está aqui fazendo conteúdo de qualidade, trazendo informação jurídica de um jeito descomplicado, para que você consiga entender da melhor maneira possível. Fique conosco nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de algo aqui realmente muito delicado no âmbito dos divórcios. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu e o Thiago aqui nós nos dedicamos muito ao combate à fraude à partilha de bens, principalmente no âmbito do divórcio, o que infelizmente, né, Thiago, é um assunto recorrente, acontece com muita frequência, e o que nós também gostamos de deixar bem claro é que todo o eventual divórcio ele é um possível caso de fraude à partilha. Sim. E como é que a gente chegou nessa conclusão, Thiago? Através dos inúmeros divórcios que nós já atendemos aqui no escritório, vários relatos de colegas, inclusive, quando a gente presta assessoria e mentoria para outros colegas advogados, e a gente se depara com o contexto do casal na hora do divórcio. E quando nós vamos nos inteirar da questão patrimonial, a gente consegue entender que não está muito claro, ou ali teve algumas condutas de um dos cônjuges que visou trazer prejuízo, ameação ao patrimônio comum dos dois. E às vezes as pessoas nos perguntam assim, tá, doutor, mas tu quer dizer então que eu passei todo esse tempo casado com uma pessoa desonesta, casado com um fraudador? E não é isso, a gente sempre explica também que não é isso, né? A partir da ideia de um dos cônjuges se divorciar, é natural, eu acho, é da natureza humana a pessoa visar se proteger, se resguardar. E aí a pessoa começa a pensar mais no seu projeto individual para depois do divórcio e não mais naquele projeto coletivo do casal, da família. Então, a partir daí é que nascem essas posturas que objetivam a fraude, né? Que objetivam a redução do patrimônio partilhável. Então, não tem nada a ver com, não, então eu casei com uma pessoa horrível. Não, não é isso. É que houve uma mudança de rota no meio do caminho. Né? Eu concordo. Acho que o fraudador ele pode surgir durante o casamento. Né? Em outros casos, eu também acrescentaria, Thiago, que esse intuito fraudulento, ele já se inicia logo lá no início do casamento. Pode ser também, contexto, pode ser, mas enfim, nós temos outros vídeos aqui que vão te deixar bem inteirado sobre o assunto, né, Thiago? Todos eles são complementares, mas hoje, diante de inúmeras perguntas que a gente recebe no nosso Instagram, inclusive @DanielPachecoADV, @Thiago Seiler ADV. E lá no Instagram oficial do escritório, @Seiler e Pacheco. Muitas pessoas vêm perguntar, inclusive colegas advogados, Thiago, que não é incomum, inclusive a gente receber dúvidas e colegas advogados nos perguntar. Daniel, Thiago, como a gente consegue, na prática, identificar se de fato o cliente, ou eu, como pessoa, como parte, fui vítima de fraude à partilha? Perfeito, verdade. Eu já estou lá no âmbito do divórcio, ou inclusive, né, Thiago, algumas pessoas já se divorciaram e aí estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo pela primeira vez e aí começam a ter dúvidas. Será que o meu divórcio esteve todo ele correto, ok, em relação ao patrimônio? Vocês falam tanto nisso, né, na fraude à partilha de bens do divórcio, como sendo algo tão comum, né? Mas como é que eu vou saber se no meu caso houve fraude, se eu fui vítima de fraude ou não, né? Perfeito, Thiago. Então esse vídeo a gente preparou para responder esse questionamento. Exato, e para responder isso a gente elencou 10 sinais de fraude à partilha no divórcio. Isso aí. Então esse é o título do nosso assunto aqui hoje, 10 sinais de fraude à partilha no divórcio. Thiago, sempre lembrando que a gente vai partir de um contexto aqui, na maior parte das vezes, onde nós estamos já atendendo o cliente em vias de se divorciar ou já durante o divórcio. Sim. Porque vamos combinar uma coisa, é muito difícil a pessoa identificar sinais durante o casamento e mesmo que identifique, tomar alguma medida quanto a isso. Então a gente normalmente vai ter acesso a esse tipo de conduta quando uma das partes, seja o marido, seja a esposa, nos procura no escritório para cuidar da questão patrimonial, da questão da partilha dos bens
da questão de todo o divórcio em si. Até porque muitas vezes, quando esses sinais que a gente relacionou para falar hoje pro pessoal, né, acontecem na constância do casamento, muitas vezes não querem dizer nada, né? Exato. Muitas vezes não significam fraude, né? Muito bom, Thiago. Assim, a gente vai deixar consignado que nós vamos dar aqui os sinais, já vamos por sinais aqui, inclusive, Sim. mas esses sinais, esses indícios, na verdade, eles têm que realmente estar acompanhados, digamos assim, do prejuízo à ameação do outro. Uhum. Então, já entrando aqui, inclusive, para contextualizar isso, Thiago, por exemplo, o primeiro sinal, tá? O primeiro sinal que a gente tem que tomar muito cuidado. A venda de um bem comum do casal por um preço incompatível com o de mercado. Evidentemente, menor do que o preço de mercado. Uhum. Por exemplo, o Thiago lá tem seu apartamento, lá no Copacabana, Leblon, seja onde você quiser, Praia Brava, Santa Catarina, Torres aqui, Litoral Gaúcho, Santos, Litoral Paulista. A gente tem clientes de todo o Brasil, você pode... Não quero deixar ninguém de fora aqui. Vila Velha, Espírito Santo, enfim, tem gente para tudo que é canto aí. E o apartamento do Thiago e da esposa dele valem, preço de mercado, 2 milhões de reais. Uhum. O Thiago resolve vender por 1 milhão esse apartamento. Uhum. Poxa, nós estamos diante, de fato, de uma venda a preço vil, como a lei determina, como a lei, inclusive, chama. Valor de mercado muito abaixo. Desculpa, a venda por um valor de mercado muito abaixo. Mas, Thiago, isso por si só contextualiza fraude ou não? Não, claro que não, até porque se isso ocorreu, aí é importante a contextualização que tu está colocando, né? Porque se isso aconteceu, essa venda na constância do casamento, muitas vezes essa venda pode estar relacionada a um projeto comum do casal. Eventualmente o casal se apertou financeiramente, precisa se desfazer de um bem imóvel para se capitalizar, né? Ou enfim, alguma coisa desse tipo. Então, ele é apenas um sinal de que pode estar ocorrendo uma fraude naquele caso, pode ter ocorrido uma fraude naquele caso, né? Então, essa situação assim de a venda ocorrer às vésperas do divórcio, num contexto de processo de divórcio já se desenhando, é que vai apontar para a possibilidade de uma fraude, né? Porque o que a pessoa está visando com aquilo? Ela está objetivando reduzir o patrimônio partilhável através daquela venda. Perfeito. Né? A gente tem que deixar isso bem claro, né, Thiago? A venda desse bem, a venda, entre aspas, desse bem, ela não é verdadeira na fraude. Sim. Certo? Certo. Então a venda a preço incompatível, preço menor que o de mercado, a não ser que o cônjuge, vamos fazer um parênteses aqui, a não ser que realmente esse cônjuge, ele, com o intuito de prejudicar o outro, mas aí não seria uma fraude a partir, ele realmente quis prejudicar o outro, ele vendeu logo para se desfazer, para botar o dinheiro dele no bolso e fugir, e sei lá, e não pagar o outro. Não deixa de ser uma fraude, mas a palavra, desculpa, não deixa de ser um ilícito, porque ele realmente vendeu, muitas vezes sem a autorização do cônjuge, nós já vamos inclusive explicar como que ele consegue fazer isso sem a autorização do cônjuge, mas o intuito do fraudador é o que, Thiago? É simular, sempre vai ser de simular esse negócio jurídico. Sim. Ou seja, essa venda por preço incompatível menor que o mercado, de fato ela não ocorre. Sim. E aí isso vai nos ligar já em outro ponto. Em outro ponto. Que é o quê? A ausência do contexto que aponte, de fato, uma necessidade daquela venda. Então, para a gente falar em fraude, nós vamos, de novo, esses sinais aqui a gente pode traduzir para o mundo jurídico como indícios. Indícios de que realmente aquela pessoa fez um negócio jurídico fraudulento. Vende por um preço menor. Não existe um contexto que aponte para a necessidade dessa venda, Thiago. Então, assim, as partes não estão passando por nenhum problema que é sabido pelo cônjuge que está se divorciando, que é o que foi lesado, que o casal vem passando por dívida ou vem passando por um contexto complicado no âmbito financeiro. Não tem isso. Sim. Normalmente, como tu mesmo colocou, essa venda ela ocorre nas vésperas do divórcio, muito pouco antes, ou logo que se inicia a discussão sobre um divórcio ou uma separação. E tu vê como os pontos estão relacionados, né? Essa falta de contexto, essa falta de uma necessidade para aquela venda, é o segundo sinal, né, que a gente relacionou. E para tu ver como as coisas estão interligadas, porque daqui a pouco é o seguinte, o primeiro sinal que a gente pontuou aí foi a venda por um valor abaixo do valor de mercado. O segundo foi uma falta de contexto, assim, que apontasse para aquela necessidade de vender. Por quê? Daqui a pouco o cara recebeu uma proposta excelente para vender, e aí sim seja o contexto.
né? Pô, não, eu não podia deixar de vender. O apartamento valia 2 milhões e o comprador me ofereceu 3. Não, lógico. Né? Ah, não, eu tô vendendo por 1 milhão, mas é para saldar aquelas nossas dívidas. Tem aí o contexto. Agora, quando não existe um contexto, né? Então o bem foi vendido por um valor abaixo, primeiro sinal. Segundo sinal, sem contexto nenhum para aquilo. Então, mas por que tu vendeu? A gente não estava em necessidade, a proposta não foi maravilhosa, pelo contrário, foi abaixo do valor. Por quê? Né? A gente utilizava aquele bem, era um bem que teria utilidade para um ou para outro pós-divórcio. Quer dizer, não tinha nenhum contexto que justificasse aquela venda, né? Exato. Vejam que os sinais ou os indícios, eles não são lidos isoladamente. Sem dúvida. Eles precisam ser complementares. E estão interligados todos. Interligados. Né? Então, seja você advogado, na hora que for defender um cliente em partilha de divórcio que ocorreu esse caso, você tem que estar ligado ao todo. A toda, digamos assim, o quebra-cabeça de indícios que vão, de fato, trazer ali uma presunção. Uma presunção. Me fugiu a palavra. Os indícios vão formar a presunção da fraude. Né, Thiago? Então, o cara foi lá vender por preço abaixo. Não tinha nenhum contexto, nenhuma necessidade que fizesse, de fato, ele precisar vender algo rápido, liquidar o patrimônio de forma rápida. Não existe. E aí o terceiro ponto, o terceiro indício que vai apontar, esse terceiro sinal que vai apontar ainda, vai complementar de que se trata de uma fraude, é a condição financeira do comprador desse bem, seja móvel ou imóvel, né? Mas aqui a gente está contextualizando mais comumente falando de um bem imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, seja o que for, um terreno. Quando a condição financeira, Thiago, desse comprador, ela é justamente incompatível com o valor do bem comprado por ele. Ou seja, esse comprador, ele não, em tese, não goza de recursos financeiros para fazer a compra desse bem. Para quem tu vendeu o nosso apartamento lá de Camboriú? Ah, eu vendi pro fulaninho. Tá, mas só um pouquinho, o fulaninho não tinha uma condição financeira compatível com a condição que deveria ter um comprador daquele bem, né? O valor daquele bem é muito incompatível com a renda do fulaninho do comprador. Exato. Isso, sem dúvida, é um sinal aí forte. Mais um sinal. De fraude. E aqui eu quero fazer um adendo para quem não viu ainda o nosso vídeo de o uso de laranjas para fraudar a partilha de bens do divórcio. Eu vou deixar aqui em cima no linkzinho, pode ir direto para lá, porque aqui você vai entender bem. Essa venda, essa transação que ela é simulada, ou seja, ele vendeu por preço menor, mas ele vendeu com uma justificativa que também é falsa, muitas vezes de dívidas, e aí nós temos um vídeo também falando sobre as dívidas simuladas, vou deixar aqui em cima também para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem que esse contexto todo vai se desenhando. E aí o terceiro ponto, Thiago, é para quem que ele vai confiar fazer uma transação falsa, que é falsa, tem que ser alguém do íntimo círculo digamos assim, de confiança dessa pessoa. Quarto sinal, né? Quarto sinal. Que aí já vem pro quarto sinal. Era isso que eu falei. Não, desculpa, o quarto sinal ainda não é esse. Eu deixei esse como... Tá. Não, é que eu diria o seguinte, o terceiro sinal é essa falta de condições do comprador. E aí, para ajustar isso, aí sim entra o quarto sinal. O quarto sinal. Quem vai ser esse comprador? Não é? Ainda não. O quarto sinal, para justificar essa essa falta de condições, porque soa muito estranho, né? Vendeu pro cunhado um apartamento de 2 milhões. Mas o cunhado ganha 5 mil reais por mês. Como é que o cunhado paga um apartamento de 5 milhões? O que o fraudador faz, Thiago? Ele faz um ajuste do pagamento a longuíssimo prazo e parcelas que caibam no bolso do pseudo comprador. Só que daí se torna um negócio que o comprador, o pseudo comprador, quitaria em 1.200 anos, né? Exatamente. Algo que foge totalmente das práticas de mercado. Sim. Comum de mercado, né, Thiago? Claro, isso aqui normalmente a gente vai citar esses outros sinais aqui como tópicos independentes, mas eles vão estar interligados. Normalmente essa transação ela vai se dar por instrumento particular de compra e venda. O famoso contratinho de gaveta. Contratinho de gaveta. Ele não vai ser uma compra através de um financiamento bancário, porque obviamente esse comprador que é um laranja nesse caso aqui, ele não teria a condição sequer de lançar mão de um crédito bancário para fazer a compra. A renda dele é incompatível com aquele bem, total. Né? Então eles têm que fazer um ajuste particular
de forma tal a adequar um parcelamento Para justificar. à renda do comprador, né? Exatamente. E o que acontece é que esse parcelamento ali contratado acaba sendo uma coisa sem plausibilidade, uma coisa irrazoável, né? É aquele pagamento a perder de vista, com uma parcelinha bem pequenininha, para se adequar justamente à condição financeira real do comprador. Isso. Porque o comprador ele quer dar a aparência de verdade para essa transação. Sim. É um imóvel de 5 milhões com uma parcela de R$ 200. Tipo mais isso. ou menos isso. Sim. É algo bem disparelho, assim. E o quinto sinal que eu acho que faz muito sentido você prestar atenção nesses indícios, porque, de novo, tudo isso vai ocorrer durante uma transação fraudulenta e tu vai lá como advogado ou como parte ficar atenta para isso, para justamente comprovar que aquilo é falso. De fato, não existiu esse negócio. E o quinto sinal consiste justamente na ausência da tradição. Ou seja, na ausência da entrega efetiva do bem que foi vendido para o comprador. Tu vendeu o bem, mas tu continuou usando. Exato. Por quê, Thiago? Porque se ele entrega o bem, aí, meu amigo, o cônjuge, o companheiro, vai, na hora, identificar que tem alguma coisa errada. Só porque ele vai entregar nosso apartamento, por quê? Se faltam os outros elementos, a gente não tem uma necessidade aparente de dívida, o fulaninho não tem condições de compra, a gente está vendo por um preço abaixo. Então, todos esses outros indícios, esses outros sinais, se ele entrega o bem realmente, ele deixa muito claro que ele já está fraudando ainda durante o casamento. Porque, de novo, isso aqui pode surgir, Thiago, já durante o divórcio? Esse tipo de transação pode, mas aí não é um indício, é real, uma fraude muito clara de se comprovar. Se o cara já está se separando, já está no âmbito no transcurso do divórcio, ele resolve vender um bem, ele nem pode vender um bem que está em discussão, é um bem comum. Então, normalmente, esses sinais aqui, todas essas condutas, elas vêm anteriores ao fatídico divórcio, ao momento exato. Ele prepara o terreno para quando chegar no divórcio, ele apresenta os bens e apresenta, de fato, o que realmente tem, ou as dívidas, e vai dizer o seguinte: olha, realmente aquele apartamento lá na praia, eu tive que vender para o fulano, ou vendemos para o fulano, porque tínhamos uma dívida. Então, tudo é falso aqui. A dívida, a venda, a parcela, a renda do comprador, o comprador, ele está dentro do esquema. Só que se ele entrega o bem efetivamente, ele vai aí abrir, vai cair por terra todo essa manobra fraudulenta simulada. Ou seja, o cônjuge, o companheiro, vai ficar nítido para ele que, opa, aconteceu algo. Sim. Então, o contexto que nós estamos colocando é: quando do divórcio é que a pessoa toma ciência disso. Porque até lá, eles continuavam na posse do bem. Eles continuavam usufruindo do bem. Sim. Então, o comprador comprou. Ah, mano, tá aqui o contrato, seu Thiago. O Thiago vem pagando o apartamento, mas só vai tomar posse do bem quando ele terminar de pagar. Ah, mas não é mais nosso, é do Thiago, mas ele tem que pagar. Mas é óbvio, o Thiago nunca vai terminar de pagar. Porque, de fato, o Thiago não paga esse valor. Então, qual que é o intuito disso tudo, Thiago? É fazer de conta, aparentar que aquele bem está saindo do domínio comum do casal, indo para um terceiro, que a gente já viu aqui as características, para justamente na hora da ameação, na hora da partilha, tu diminuir o valor partilhável do patrimônio comum do casal. Sim. Porém, o fraudador, ele segue de fato, de verdade, como o possuidor ou o proprietário. Ele só tira temporariamente aquilo do âmbito comum do casal, mas ele segue lá auferindo os aluguéis do imóvel ou a renda proveniente dos frutos da coisa. E aí depois que tudo se encerra, que o divórcio se encerra, que é assinada a partilha, que é assinada a escritura de divórcio, ele volta para o uso daquela coisa. Então, esses indícios aqui, todos eles apontam categoricamente, sem medo de errar, né, Thiago, inequivocadamente, para uma fraude a partir de divórcio. Sim. De bem no divórcio. É verdade, verdade. Né? Nós temos ainda, lembrando, o vídeo são os 10 sinais. Nós vamos preparar os outros 5 sinais para a parte 2 desse vídeo, inclusive. Vamos lá. Para que a gente não estenda muito aqui não ficar cansativo. O conteúdo e a gente complementar esses indícios, essas peças desse quebra-cabeça. Ótimo. É isso, Thiago? É isso aí. Então tá. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Conte conosco aqui para o que vocês precisarem.